assunto que está assustando demais não só o Brasil, mas o mundo. A gente já ouviu essa história. Eu confesso para vocês que trazer esse assunto em plena segunda-feira me deixou extremamente preocupada. Gente, uma epidemia, mais uma vez, está causando assim, situação de pânico. Começa uma situação de pânico que se espalha pelo mundo. Já são mais de 140 mortes causadas por uma doença que foi descoberta há pouco mais de 15 dias, que tem devastado o Congo. Para vocês terem uma ideia, a Itália acabou reduzindo demais os voos que vêm do Congo, porque já teria apresentado algum caso lá. Quem vai conversar conosco sobre esse assunto, que foi pego de última hora, já contou aqui para mim, porque essa situação, ela acabou de se tornar alarmante. Ele falou: olha, Fernanda, nós médicos aqui, claro que a gente assusta com tudo aquilo que aconteceu da Covid-19, mas as informações ainda são um pouco rasas, mas nós vamos conversar sobre esse assunto. É ele, Dr. Marcelo Neubauer, seja muito bem-vindo. Obrigado, Fernanda, mais uma vez por me convidar ao seu programa. Eu que agradeço, doutor, porque é uma emergência e o senhor prontamente aceitou o nosso convite, está aqui. Eu confesso que estou com medo, estou feliz que você esteja aqui, mas toda vez que algo chama atenção, assim, final de ano, relacionado ao mundo, em 15 dias, tantas mortes, a gente tem que parar, prestar atenção e entender, procurar entender pelo menos o que está acontecendo, né? Sim. E olha, tem coisa leve, tá mandando? Olha, gente, eu disse que foi um final de semana aí, que mexe com a gente, né? A gente tem até que colocar uma leveza aqui nos assuntos para não começar a semana de forma carregada, mas também outro assunto que chama muito atenção nos últimos dias seria, doutor, uma epidemia que começa lá no Congo. Não sei se você já ouviu falar. Eu já ouvi falar sobre isso, já li uma matéria sobre esse caso, mas eu também tenho que convir que eu também espero alguma resposta do doutor aqui, algum alento para um medo que acho que todo mundo que passou pela Covid é instintivo, que já vem aquele medo do que vai acontecer, né? De qual será o nosso futuro. Depois da Covid, todo mundo ficou com muito medo. A gente está aqui hoje com o Dr. Marcelo Neubauer, que vem conversar sobre esse assunto. Ele já antecipou para a gente que é tudo muito novo ainda, mais uma vez. Mas se você perdeu o comecinho do programa, o que acontece? A gente vai entender nessa matéria agora, que fala exatamente o que está acontecendo, gente, no Congo e o porquê os demais países estão tão preocupados. Para vocês terem uma ideia, a Itália já reduziu os voos aí drasticamente, pensando em realmente parar voos que vêm do Congo, porque essa epidemia está se espalhando. Em 14 dias, foram mais de 140 mortes. Vamos entender um pouquinho mais dessa história. Uma doença misteriosa tem causado grande preocupação na província de Kwango, no sudoeste da República Democrática do Congo. Com 143 mortes registradas até o momento, as vítimas apresentam sintomas semelhantes aos da gripe, como febre alta e dores de cabeça intensas. A situação foi classificada como alarmante pelas autoridades locais, incluindo o vice-governador da província e o ministro da Saúde, à medida que o número de casos continua a crescer. Uma equipe médica foi enviada à região para coletar amostras biológicas e tentar identificar a origem e a natureza da doença. A Organização Mundial da Saúde já foi notificada e está trabalhando em conjunto com o governo congolês para aprofundar as investigações. Enquanto isso, a crise é agravada pela falta de medicamentos em áreas rurais e pelo difícil acesso aos tratamentos básicos, com mulheres e crianças estando entre os mais afetados. Embora ainda seja cedo para traçar paralelos definitivos, a situação em Kwango levanta lembranças de outras epidemias que marcaram a história recente da humanidade. Em 2014, por exemplo, a África Ocidental enfrentou o surto de ebola mais mortal já registrado, que causou mais de 11 mil mortes e mobilizou esforços globais para a contenção. Outra comparação inevitável é a pandemia da Covid-19, que revelou a vulnerabilidade das redes globais de saúde pública e a importância de respostas rápidas e coordenadas. No entanto, diferentemente do ebola, que apresentava sintomas hemorrágicos evidentes, ou da Covid-19, que rapidamente se espalhou pelo mundo, a
A doença atual ainda é localizada e parece apresentar um padrão de transmissão diferente. O atraso no acesso a medicamentos e a precariedade dos sistemas de saúde locais tornam a identificação e o combate à enfermidade um desafio adicional. A OMS e as autoridades congolesas estão trabalhando para entender a origem e a possível forma de transmissão da doença, enquanto laboratórios analisam as amostras coletadas na região. O acesso a medicamentos e recursos médicos continua sendo uma prioridade urgente, mas os desafios logísticos em áreas remotas atrasam a chegada de ajuda. Especialistas alertam que, enquanto a doença permanece sem diagnóstico, a preocupação global aumenta. Epidemias misteriosas no passado, como a SARS em 2002 e o MERS em 2012, demonstram como infecções inicialmente localizadas podem rapidamente se tornar emergências internacionais. A mobilização rápida de equipes médicas e o apoio internacional serão cruciais para evitar que a doença do Congo siga o mesmo caminho. Enquanto os olhos do mundo se voltam para Congo, a situação destaca a importância de fortalecer os sistemas de saúde, especialmente em áreas vulneráveis, e a necessidade de cooperação global em tempos de crise. Afinal, como outras epidemias já mostraram, doenças não respeitam fronteiras e a solidariedade internacional pode ser a chave para salvar vidas. Por malária. Olha, é bem assustador. Não sei o que você está pensando aí do outro lado da telinha. Assusta a gente, né? Não sei se você tem essa sensação às vezes, não sei se vocês têm, meninos, que vai chegando no final do ano, né? Não dá até um frio no estômago, assim, na barriga, não dá, doutor? Parece que vai chegar alguma coisa. E aí vem essa notícia. E a gente tá com esse grande especialista, eu tava até fazendo uma brincadeira enquanto a gente acompanhava a matéria, aqui falando, não sei de onde, são anos de estudo, obviamente, né? Mas eu falei, não sei de onde o doutor Marcelo Neubauer tem tanta informação, tanta clareza nas situações. E aí, neste caso específico, você falou que a situação do Congo é extremamente preocupante. Exatamente, Fernanda, por alguns motivos. Primeiro, é uma região, o epicentro dessa epidemia é uma localidade que fica mais ou menos a 700 quilômetros de Kinshasa, que é a capital do Congo. Uma das grandes dificuldades que está se tendo em descobrir quem é o causador dessa epidemia é que as amostras colhidas têm que viajar 700 quilômetros numa região onde eu tenho conflito armado, onde eu tenho grupos rebeldes armados, onde eu tenho... Num país onde estão acontecendo 3 epidemias ao mesmo tempo, eu tenho esta epidemia, eu tenho uma epidemia de ebola que começou há algumas semanas, e eu tô tendo um surto grande de varíola do macaco, monkeypox, no país. O Congo é o segundo maior país da África, ele tem uma extensão territorial razoavelmente grande. Uhum. Então são lugares diferentes sofrendo. Além de tudo, o Congo é responsável por 12,4% dos casos de malária do mundo. Meu Deus. Então é assim, é uma situação crítica. Existem algumas hipóteses para isso. A própria Covid foi aventada como uma possibilidade, ou uma nova mutação. Pensou-se em sarampo, porque é uma região de pobre cobertura vacinal. Pensou-se em uma doença que é até difícil de explicar, chamada síndrome hemolítica urêmica. Nossa. E entre outras possibilidades. Uhum. E na verdade, qual que é a grande preocupação? A preocupação óbvia é isso se espalhar. Já tivemos um caso na Itália, de uma pessoa que chegou recentemente do Congo. O que chama a atenção nessa epidemia? 2/3 das pessoas que morreram tinham menos de 15 anos de idade. Olha, e uma parte importante disso com menos de 5 anos de idade. Puxa, então é uma doença que está sendo muito agressiva numa população muito jovem e em tese muito saudável. Isso é o que está deixando muito difícil da gente entender o que está acontecendo. A Organização Mundial da Saúde está mobilizada, mandou equipes para lá. Eles têm muita experiência, já há muitas décadas, de intervir nesse tipo de situação e tentar conter a epidemia o máximo que foi possível. Eles já fizeram isso várias vezes, inclusive em várias epidemias de ebola que aconteceram na África. Mas assim, é uma situação que requer preocupação. Olha, e quando o doutor diz aqui pra gente, né, doutor Elton, que a Itália já
já reconheceu aí o primeiro caso? Porque eu não sei, doutora, mas eu acho que demora um pouquinho para as pessoas entenderem, né, quando alguém acaba fatalmente perdendo a vida e que esteja diretamente relacionado. Tem um estudo, então às vezes esses números podem ser maiores, mas o governo, enfim, ainda as autoridades competentes ainda não têm as informações precisas. Mas quando a Itália já emite um alerta dizendo que a situação é preocupante e que o número dos voos foi extremamente reduzido, pensando até mesmo num primeiro momento em vetar os voos que viessem do Congo, aí a gente fala, opa, isso me lembra algo, né? Sim. A gente precisa lembrar que gato escaldado tem medo de água fria, né? Se a gente puxar pela memória, a Itália foi no começo da pandemia, foi um dos países que mais sofreu. Um dos países com maior... Na Europa, com certeza, naquele primeiro semestre de 2020, foi um país muito, muito, muito castigado. E eles aprenderam a fazer a lição de casa a esse respeito. E, na verdade, a gente não sabe o que é esta doença. A gente não sabe qual que é o seu meio de transmissão. Uma das hipóteses é malária grave. E aí a doença fatalmente ia ficar contida naquela região, porque você precisa ter, para ter malária, você precisa ter um mosquito. Certo. Aí ela pode espalhar localmente, mas a possibilidade dela chegar na Europa somente de casos que são provenientes de lá, porque na Europa não existe o mosquito da malária. Tá. Agora, poderia chegar no norte do Brasil, onde a gente tem malária também, né? Isso é potencialmente possível. As outras doenças que são que são supostas, a maioria delas são de transmissão oral, ou então, de transmissão respiratória, e uma delas, que é a síndrome hemolítica urêmica, é uma doença de transmissão oral, por beber água contaminada. Certo. Mas hoje, olha, gente, que interessante isso que você está falando, hein, doutor? Numa região do Brasil também, eles falaram exatamente sobre isso, sobre a qualidade da água. Seria uma água aí que ninguém sabe o porquê, né, Ingrid? Se você conseguir puxar essa notícia, foi até o Gotino que trouxe essa notícia, né? Agora, nos últimos minutos, falando dessa água, essa criança teria morrido simplesmente por tomar banho com esta água. Então, eu acho que a gente tem que ver aí todas as possibilidades. Por enquanto, parece distante, mas a Covid também parecia, né, doutor? Acho que eu participei, quando eu estava em Atibaia, eu participei da primeira reunião que nós fizemos com a Secretaria de Saúde para tratarmos sobre o Covid. E eu tenho que convir que eu saí dessa reunião, acho que desolado. Os médicos esperavam que nós iríamos usar um ginásio de esporte da cidade como um local para colocar os mortos nesse equipamento público. Porque eles imaginavam dentro da realidade que vinha da Itália. Então, os médicos todos sem saber o que fazer e extremamente preocupados. Então, acho que nós que passamos pela Covid de uma forma assim tão bruta, né, e ainda mais os italianos também, acho que no primeiro momento que vem ali uma possibilidade de um surto parecido com esse, já vem ali tudo, né? Sem o medo. Até porque na época a região ali da Itália sofria de baixíssimas temperaturas, e a gente tem que lembrar que a Europa, de forma geral, enfim, os seus moradores, né, eles têm uma idade mais avançada. Sim. Né, doutor? Esse caso aconteceu onde, Ingrid? No Ceará, isso foi ontem. Uma menina de 1 ano morreu por uma ameba super rara que estaria na água enquanto tomou banho. Provavelmente ela deve ter ingerido um pouco dessa água do banho. Existem diversos tipos de ameba, algumas são absolutamente inócuas para o ser humano, inclusive quando são detectadas nas fezes. Não se faz nada, deixa lá, porque ela vai embora sozinha. Agora, tem amebas que são extremamente agressivas, né? Elas invadem a parede do intestino, elas lesam a parede do intestino, podem ser quadros bastante graves. Agora, doutor, uma pessoa, às vezes, que tem uma alimentação saudável, que, né, a gente já falou isso aqui, pratica, não sei se nesse caso, mas é adepto de prática de exercícios, come bastante fruta, bastante verdura, tem uma imunidade melhorada. Numa situação como essa, isso pode ter um peso? Total. A gente precisa lembrar que nós estamos falando, no caso do Congo, de uma região que ela não é pobre, ela é miserável, uma região de condições de vida muito ruins. Acredita-se que a desnutrição infantil tenha sido um fator de piora dessas crianças. Então, realmente, ter uma alimentação saudável, ter uma alimentação balanceada, aquilo que os nutricionistas chamam de prato colorido, faz toda a diferença.